Então, a nossa aula de história desta semana, página 60 até 65. E nós vamos falar, na unidade 4, sobre a cultura do café e o fim da escravidão. Então, nesta unidade, você vai reconhecer a produção do café como atividade econômica importante no Brasil desde o século XIX, entender o processo de expansão da cultura do café no Brasil, compreender a resistência dos escravizados contra a escravidão, conhecer o movimento abolicionista, que foi o movimento, que libertou os escravos e as suas consequências, e associar a popularização da fotografia no Brasil à prosperidade trazida pelo café. Então, observe aí, essa imagem, essa fotografia, e pensem, quem são as pessoas representadas na fotografia, Observe com bastante atenção. O que elas estão fazendo? De acordo com a fotografia, quem realizava a maior parte do trabalho com o café? O café foi chamado de ouro verde. Em sua opinião, por que isso ocorreu, Por que ele recebeu esse nome, ouro e verde, Ouro verde. O que você acha? Então, nós vamos falar, esse será o assunto da nossa aula desta semana. Então, as pessoas representadas na fotografia são escravos, com exceção do feitor, que é a pessoa que ficava aí, cuidando, tomando conta aí dos escravos para que eles realizassem as atividades, e elas estão trabalhando em uma fazenda de café. Os escravos realizavam a maior parte do trabalho, então plantavam, colhiam, secavam, ensacavam, transportavam até os navios, então todo o trabalho os escravos que faziam, E assim como o ouro, o café tornou-se um produto que gerou muita riqueza para o Brasil. Então, por esta razão, ele foi chamado, recebeu aí o nome de ouro verde, por causa do valor econômico que ele tinha nessa época. E essa fotografia aí, vejam aí no livro de vocês, Então, são escravos em um terreiro de uma fazenda de café na região do Vale do Paraíba, Fotografia de 1882. Então, o café é um dos produtos de exportação mais importantes para a economia brasileira, certo? Então, desde esta época, o café continua sendo um produto muito importante economicamente falando. O café brasileiro chegou a 113 países. No passado, sua importância era ainda maior, entre metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX. O café correspondia a 3/4 de tudo que o Brasil exportava para o exterior. Então, observe aí, nós temos um mapa, expansão do café, início do século XIX até 1880, tá? Então, vejam aí a legenda, o marronzinho aí mais escuro, início do século XIX. Depois, década de 1830, como ele foi se expandindo, como foi aumentando, a produção do café. Depois o amarelo, 1850, e o verdinho aí, 1880. Então, começou, aqui no litoral, só essa parte marrom escura aí, no litoral, e ele foi aumentando a produção, foi se expandindo. Então, observe com atenção o mapa, as regiões aí, onde, ele teve início, a produção do café, e conforme o tempo foi passando, ele foi aumentando a produção. Então, observe com atenção o mapa e a legenda. Então, o dinheiro acumulado
com a exportação de café, permitiu que o Brasil desse os primeiros passos em direção à industrialização, né? Então, o café foi também um dos produtos, né, de início aí da economia, que depois acabou fazendo com que o Brasil conseguisse desenvolver, né, a indústria, e outros produtos vieram depois. Então, compare os gráficos a seguir e responda as questões. Então, observe aí o gráfico. Brasil, exportação de mercadorias, século XIX. Então, observe aí também, tem uma legenda, né? Então, tem o café, o açúcar, fumo, erva mate, algodão, cacau, borracha, couro e peles. Então, observe no gráfico a porcentagem de cada produto de exportação, e depois tem algumas perguntas para que vocês possam responder. Então, observando, né, o gráfico lá da página do slide anterior, qual produto teve o maior crescimento e quais tiveram a maior diminuição no volume de exportação de um período para o outro, né? Então, eu tenho lá 1821 até 1830 e depois 1881 até 1890, 2 períodos, né? Então, crescimento, o café, né, que cresceu muito, 18,4% foi para 61,5%. E diminuiu couro, peles, algodão e açúcar. Quais produtos o Brasil começou a exportar na década de 1880, né? Então, que não tinha lá no primeiro gráfico e depois apareceu no gráfico seguinte. Então, a erva mate e a borracha. Que conclusão pode ser tirada sobre o Nordeste brasileiro, que centralizava a produção de açúcar? Com a diminuição das exportações de açúcar, o Nordeste do Brasil entrou em crise. Converse sobre algumas mudanças que ocorreram no Brasil por causa da economia do café, né? Então, como lá em cima no início do texto falava, os primeiros passos na industrialização do país e a implantação das primeiras estradas de ferro se deu, né, por causa, então, da produção do café. Então, foi possível o Brasil dar início nessas outras atividades. Na página 64, vamos falar um pouquinho sobre o fim do tráfico de escravos, né? Então, durante mais de 3 séculos, 300 anos, a vinda de escravizados da África sustentou a economia brasileira, né? Porque eles que realizavam todo o trabalho pesado no Brasil. Essas pessoas faziam a maior parte do trabalho, né, nas fazendas, nas moradias e nas cidades. E, além disso, o tráfico de escravizados era uma grande fonte de lucros para negociantes portugueses e brasileiros. Então, leia com atenção o texto e vamos responder essas questões. E depois nós vamos voltar nesse texto aí. Observe a gravura, leia a legenda e responda as questões. De que carga os traficantes procuravam se livrar? Dos africanos escravizados. Como os traficantes procuravam se livrar dessa carga? Atirando essas pessoas ao mar, né? Então, lendo lá o texto, vocês conseguem responder essas questões aí, né? Tá? Então, precisa que tenha lido o texto para entender o que significa essa palavra carga que está aí entre parênteses, né? Letra C. Porque os navios patrulha britânicos caçavam os navios que transportavam escravizados. Porque o governo inglês havia aprovado uma lei em 1845, conhecida como Bill Aberdeen, que dava à Marinha Britânica o direito de aprisionar navios que estivessem transportando escravos da África para a América. E letra D,
Sublinhe no texto da página 64 o trecho que se refere à gravura acima. Então, vamos voltar lá no texto, né? Então, vocês podem observar aqui qual parte que eu tenho que grifar, né? No entanto, aumentava cada vez mais a indignação de parte da sociedade contra as condições desumanas desse comércio de pessoas no Brasil e no mundo. O governo inglês fazia pressão para que o governo brasileiro aprovasse uma lei proibindo o tráfico de escravos entre a África e o Brasil. As autoridades brasileiras, porém, continuaram tolerando as embarcações que chegavam carregadas de escravizados. Descontente com essa atitude, o governo inglês aprovou uma lei em 1845, conhecida como Bill Aberdeen. Essa lei dava à marinha inglesa o direito de aprisionar embarcações que estivessem transportando escravos da África para a América. Os navios patrulha britânicos passaram então a aprisionar essas embarcações no mar, impedindo que chegassem ao Brasil. Então, como, né, o governo inglês acabou aprovando essa lei, então quando eles se deparavam com navios que estavam, né, com africanos escravos dentro dele, então eles poderiam aprisionar essas embarcações, mas antes de serem aprisionadas, né, quando as embarcações que estavam com os escravos viam esses navios patrulha, queriam pegar todos os escravos e atirar ao mar, né, para que o navio não fosse aprisionado. Então eles tratavam esses escravos como se fosse uma carga, né? Então iam pegar os escravos e atirar ao mar, tá? Como se fosse objetos, né, para serem lançados ao mar. E observe a tabela e responda as questões, né, no caderno, se vocês não conseguirem responder aí no livro, não tiver espaço suficiente. Entre os anos de 1872 e 1887, o que aconteceu com o número de escravos no Brasil? Então, vejam lá as regiões, né? A região norte, quantos escravos eram, e depois, né, 1887, no nordeste, sudeste, né? Então, vejam como foi diminuindo, né, essa aquisição de escravos no Brasil, foi decrescendo, né, foi diminuindo. Qual região concentrava a maior quantidade de escravizados? A região sudeste, porque os escravizados eram mão de obra para o cultivo do café, realizado nas fazendas dessa região. Então, nós já vimos anteriormente que a produção, né, do café, e mesmo antes do café, a produção de açúcar, sempre precisou, né, da mão de obra escravo. Sempre foram os escravos que realizaram todo o trabalho pesado, né? E vimos também que, então, alguns governos, como o governo inglês, já proibia o tráfico de escravos, mas o Brasil ainda era um país que continuava a trazer escravos da África para o Brasil, tá? Então, esta foi a nossa aula de história dessa semana. Então, espero que vocês corrijam aí, leiam os textos com bastante atenção.